Quem governa o leste europeu comanda o Heartland. Quem controla o Rheinland governa a Eurásia. Essas frases, cunhadas há mais de um século, não são apenas citações históricas. Elas são a chave para decifrar a guerra na Ucrânia. Por trás dos tanques, mísseis e sanções, existe um conflito de séculos pelo domínio da massa terrestre mais importante do planeta, a Eurásia. Hoje, vamos revisitar a geopolítica clássica de Alfred John Mackinder e Nicholas Spiegelman. De um lado, a Rússia, o poder terrestre que luta para manter a porta do castelo fechada. Do outro, a OTAN e os Estados Unidos, as potências marítimas que buscam completar o anel de contenção. A Ucrânia, tragicamente, é a peça central desse tabuleiro. Fique conosco para entender por que, na visão desses mestres da geopolítica, este conflito era inevitável. Rússia versus Ucrânia na visão do estrategista Alfred John Mackinder. A visão de Mackinder, de 1861 a 1947, um dos pais da geopolítica moderna, oferece uma das lentes mais explicativas para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Embora sua teoria tenha sido formulada há mais de um século, ela descreve com precisão a lógica de segurança russa e a disputa territorial na Eurásia. Para Mackinder, a geografia é o destino das nações, e o controle de territórios-chave dita a hegemonia global. Para entender a visão de Mackinder sobre este conflito, é preciso primeiro compreender a sua famosa máxima, publicada em 1919 no livro Ideais Democráticos e Realidade. Quem governa o leste europeu comanda o Heartland. Quem governa o Heartland comanda a Ilha Mundial. Quem governa a Ilha Mundial comanda o mundo. Ilha Mundial, World Island, é a massa continental contínua formada por Europa, Ásia e África. Quem domina isso, domina os maiores recursos do planeta. Heartland, coração continental, é a região central da Eurásia, grosso modo, a Rússia e a Ásia Central, protegida de potências marítimas, como Estados Unidos e Reino Unido, por gelo ao norte e montanhas e desertos ao sul. É uma fortaleza natural quase invulnerável a ataques navais. E leste europeu é a porta de entrada para o Heartland. É a única via de acesso fácil, planícies abertas, para invadir a Rússia, mas também a via pela qual a Rússia projeta poder na Europa. Na visão de Mackinder, a Ucrânia não é apenas um país vizinho, ela é a tranca da porta do Heartland. Para a Rússia, controlar ou neutralizar a Ucrânia é uma questão de sobrevivência existencial, não apenas imperialismo. A Rússia não possui fronteiras naturais, montanhas ou rios intransponíveis, no seu oeste. A grande planície europeia corre da França até Moscou. Sem a Ucrânia sob sua influência, a fronteira da OTAN, potência rival, fica a menos de 500 quilômetros de Moscou, em terreno plano e indefensável. Mackinder argumentava que o poder terrestre, Rússia, precisa empurrar suas fronteiras o máximo possível para o oeste para criar uma zona de amortecimento, buffer zone, contra as potências marítimas. Para as potências marítimas, historicamente o Império Britânico, hoje os Estados Unidos OTAN, o objetivo mackinderiano é impedir que uma única potência domine todo o Heartland e a Europa Oriental simultaneamente. Se a Rússia domina a Ucrânia, ela consolida sua posição no Heartland e volta a ser uma ameaça formidável à Europa Ocidental. Se o Ocidente traz a Ucrânia para sua esfera, OTAN, União Europeia, a Rússia fica encurralada na Ásia, perde seu acesso privilegiado ao Mar Negro, porto de águas quentes da Crimeia, e deixa de ser uma superpotência europeia. Sob a ótica de Mackinder, o conflito é o resultado inevitável da tentativa de revisão do equilíbrio de poder no leste europeu. Com o fim da URSS, a Rússia perdeu o comando do leste europeu, a primeira linha da máxima de Mackinder. A expansão da OTAN para a Polônia, Bálticos e Romênia empurrou a Aliança Ocidental para dentro da zona de influência russa. A Ucrânia era a última peça fundamental. Quando a Ucrânia sinalizou uma guinada definitiva para o Ocidente, a Rússia interpretou isso como a perda final da chave do Heartland. A invasão não é vista apenas como conquista, mas como uma manobra defensiva preventiva para impedir que o Rheinland, as bordas costeiras controladas pelo Ocidente, sufoque o Heartland. Para Mackinder, quem controla a Ucrânia detém a alavanca de poder entre a Europa e a Ásia. A guerra, portanto, é a materialização trágica da sua teoria,
A Rússia luta para não ser asfixiada dentro de seu próprio continente, enquanto o Ocidente luta para impedir o ressurgimento de um gigante euroasiático capaz de dominar a ilha mundial. Rússia versus Ucrânia, na visão do estrategista Nicholas Pikman. A visão de Nicholas Pikman é o contraponto perfeito a Mackinder e é, sem dúvida, a teoria que mais influenciou a política externa dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, argumentam muitos até hoje. Se Mackinder olhava para o mapa do ponto de vista de um império terrestre, como a Rússia, Pikman olhava do ponto de vista de uma potência marítima, como os Estados Unidos. Pikman criticou Mackinder dizendo que o Heartland, o centro da Eurásia-Rússia, não é tão poderoso assim, pois é uma região com clima difícil, terras áridas e dificuldades de transporte. Para Pikman, o poder real reside no Heartland, o anel marginal, a borda da faixa costeira que cerca a Eurásia. Isso inclui a Europa Ocidental, o Oriente Médio, a Índia, o Sudeste Asiático e a China costeira. É ali que está a maioria da população, da indústria e dos recursos. Sua máxima inverte a lógica anterior. Quem controla o Heartland governa a Eurásia. Quem governa a Eurásia controla os destinos do mundo. Nesta teoria, a Ucrânia situa-se numa posição crítica. Ela é a interseção entre o Heartland, Rússia, e o Heartland, Europa. A estratégia dos Estados Unidos, inspirada em Pikman, é cercar o Heartland para impedir que ele transborde para o Heartland. O pesadelo geopolítico não é a Rússia sozinha, mas a fusão do Heartland com o Heartland. Se a Rússia, potência terrestre, conseguir dominar a Ucrânia e avançar para integrar a Alemanha ou a França, potências industriais do Heartland, cria-se uma superpotência anfíbia que os Estados Unidos não poderiam derrotar. Para o Ocidente, a Ucrânia funciona como um dique. Enquanto a Ucrânia for independente ou aliada ao Ocidente, a Rússia fica presa no interior do continente, sem acesso fácil à riqueza e tecnologia da Europa. A OTAN, sob a ótica de Pikman, é a institucionalização do controle do Heartland. A aliança forma um anel ao redor da Rússia. A guerra na Ucrânia, nesta visão, é a Rússia tentando quebrar o cerco do Heartland. A resposta ocidental, armar a Ucrânia, é a manutenção do cerco, garantindo que a Rússia continue sendo apenas uma potência terrestre isolada e não uma potência euroasiática completa. Concluindo, pode-se afirmar que o conflito atual é tão difícil de resolver porque é um choque entre essas duas realidades geográficas. Putin opera na lógica de Mackinder. Ele acredita que sem a Ucrânia, a Rússia deixa de ser uma grande potência global e fica vulnerável no seu coração. O Ocidente opera na lógica de Pikman. Acredita que permitir que a Rússia domine a Ucrânia quebraria a segurança do Heartland europeu e ameaçaria a hegemonia atlântica. Se você gostou desta análise, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre relações internacionais. Qual das duas visões você acha que explica melhor a situação atual entre Rússia e Ucrânia? Deixe sua opinião nos comentários.